milagre que Jesus fez, lá em Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17. E diz assim: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. E andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para seres curados, e não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento para o levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. É somente o Evangelho de Lucas que menciona a história dessa mulher encurvada, que passou 18 anos olhando para o chão. Jesus estava passando com seus discípulos por sua cidade, que é na Pérea, no caminho entre a Galiléia e Judéia, e entraram na sinagoga no sábado para ensinar. O costume de Jesus ir à sinagoga estava vinculado ao costume de orar, porque habitualmente Jesus orava. Jesus também frequentava a sinagoga porque reconhecia que a sinagoga significava um lugar de comunhão. E é na comunhão que a chama do Espírito Santo se mantém acesa. Nós podemos dizer que a sinagoga daquela época representa hoje a igreja. Lugar de comunhão, de adoração, onde Deus se manifesta e aonde Ele quer se manifestar na minha e na sua vida. A igreja é um lugar de restauração, é um lugar de resgate, como nós vimos na semana passada e temos visto várias vezes. E é por intermédio desse corpo de Cristo que muitas pessoas são regeneradas por Jesus Cristo. Amém. Era um dia de sábado, sendo esta a última vez que o Evangelho diz que Jesus entrou numa sinagoga. A Bíblia nos conta a história de uma mulher que sofria de uma enfermidade há 18 anos. Tratava-se de uma deformação na sua coluna cervical. E essa deformação fazia com que ela andasse totalmente encurvada. A Bíblia nos conta também que essa enfermidade era causada por um espírito maligno e que de modo algum essa mulher podia endireitar-se. A história dessa mulher nos transporta para o universo de muitas pessoas que hoje em dia, assim como ela, estão vivendo situações terríveis, opressas pelo inimigo, sofrendo com enfermidades que trazem consigo muitos males, que acabam adoecendo a alma, o corpo e o espírito da pessoa. Aquela mulher constantemente ia até a sinagoga. Jesus já vinha sendo rejeitado nesse ponto da história, mas ele não se importava com isso. É interessante que Jesus ia à sinagoga e ele já estava sendo rejeitado. Muita gente deixa de frequentar a igreja, deixa de ir à casa de Deus, porque um ou outro olhou de uma forma não muito boa para ele ou para ela. Mas Jesus aqui nos dá o exemplo. Ele já estava sendo rejeitado, mas ele não se importava. E ele ia às reuniões. E ele estava observando o povo que estava entrando na sinagoga naquele dia, quando ele viu aquela mulher. E foi movido de íntima compaixão. Olhou aquela mulher naquele estado e chamou-a. E ela foi. Apesar de estar sempre na sinagoga, nada de novo acontecia na vida daquela mulher. 18 anos.
Certamente ela já não acreditava que seria curada, porque aquilo ali, aquela enfermidade, era oriunda de um espírito maligno, como diz a palavra de Deus. E ninguém conseguia expulsar aquele espírito maligno. Mas aquele era um dia especial. Jesus estava naquele lugar e olhou para ela. Jesus nos traz à casa dele, nos trouxe aqui hoje para nos dizer que Ele olha por nós. E é por isso que algo vai acontecer em nossas vidas. E às vezes nós pensamos, mas eu vou à igreja há tanto tempo, eu frequento um lugar há tanto tempo, e as coisas não acontecem. Não desista. Jesus está dizendo para nós hoje que há dia e hora certa para você ser colocado no campo visual de Jesus, para que Ele veja você e faça o que tem que ser feito. A maior parte do tempo, aquela mulher visualizava apenas o chão. A mulher desse milagre é uma figura daqueles que em nossos dias se encontram derrotados, melancólicos ao extremo, depressivos, e por isso tornam-se sem esperança, sem fé, e um dia após o outro, já nem esperam mais por um milagre. Fixam seus olhos apenas nos seus problemas e não enxergam nada no futuro, além de suas próprias inquietações, dos seus próprios medos. Uma força maligna obrigava aquela mulher a viver daquela forma. O mal existe, mas não é maior do que o bem. Não é maior do que o amor que Deus tem por mim e por você. Não é maior do que a vontade, o desejo que Ele tem de nos ver libertos. É preciso que nos coloquemos no raio de ação do Mestre. Que alegria foi para aquela mulher naquele dia que vivia sofrendo todos aqueles anos, poder ouvir de Jesus: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Ou seja, mulher, tu está liberta. Essa história de dor termina com um estás livre. Jesus continua o mesmo. E Ele quer ministrar esse estás liberto nas nossas vidas. Ele quer nos libertar do medo, quer nos libertar da opressão. A liberdade em Cristo, ela é total e permanente. Quando Ele nos liberta, essa liberdade é verdadeiramente para nós estarmos libertos de qualquer outra coisa que nos oprime, que nos faz andar de cabeça baixa, e abrange todo o nosso ser. E o interessante é que essa liberdade, ela começa nessa vida, mas ela conclui na eternidade diante do trono do Senhor. Ela começa na terra e termina no céu. Ela começa pela fé com o abstrato e termina com o concreto e definido lar celestial. Ela começa com o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que foi morto por nós, e termina com o Cristo vivo, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, que será colocado diante de nós. E radiante de alegria, aquela mulher não se conteve, e a palavra de Deus diz que ela glorificou a Deus. Palavras espontâneas brotaram da alma daquela mulher. Depois de tantos anos, ela podia erguer novamente a cabeça, a fronte e andar normalmente. A boa nova de hoje é que Jesus quer que eu e você também andemos de cabeça erguida. Que o milagre descrito por Lucas possa repetir-se em nossas vidas. Que nós possamos nos endireitar para podermos fitar o céu com alegria. 18 anos somam mais de 7.000 dias. Até certo ponto de sua vida, aquela mulher tinha uma vida normal. Aquela mulher era saudável. E agora a sua vida se tornara um pesadelo. Há muitas pessoas para as quais a vida tem se tornado um verdadeiro pesadelo. Há fases em nossas vidas que nós achamos um verdadeiro pesadelo, mas em nome de Jesus, essa história da sua vida, essa história que te atormentou por tanto tempo, ela vai mudar. Essa mulher não podia realizar ações simples da vida cotidiana, mas que fazem uma grande diferença nas nossas vidas. Há coisas que acontecem em nossas vidas que nos impedem de fazer coisas simples, como por exemplo, andar sem medo, ter esperança, andar de cabeça erguida. Mas Jesus está dizendo para você hoje que isso vai ter um fim. Não importa que dificuldades, não importa que deserto, que enfermidades, que
que você passou. Deus vai transformar a sua terra seca em manancial. Deus vai transformar, porque as águas que correm dos montes, elas não podem subir. Elas têm que descer. E quando elas descem, elas desembocam no vale em que você se encontra. No vale em que se encontra a sua vida. Essas águas vão te encontrar. E Jesus vai fazer com que a sua alma seja irrigada com o sangue dele, com a alegria dele, com a libertação dele. Aquela mulher, ela não podia andar ereta, não podia sentar-se de forma normal, não podia esticar as suas costas. As suas noites de sono eram doloridas, procurando uma posição na sua cama. Ela não podia apertar as mãos das pessoas olhando nos olhos. Ela não podia abraçar e nem ser abraçada. Ela não podia saltar, não podia correr, não podia pular. Aquela mulher estava, pela tradição judaica, na mesma situação e na mesma classe de um leproso, de um cego, de um paralítico, de um surdo-mudo, da mulher com fluxo de sangue, porque a tradição julgava essas pessoas impuras. E dizia que elas eram impuras porque tinham cometido algum pecado grave, para que elas pudessem viver naquele estado. E para tanto, era necessário manter essas pessoas à margem da sociedade, sem poder conviver com as outras que tinham condições e saúde perfeitas. Essa mulher não podia olhar para cima, não podia fazer o que o salmista diz lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A perspectiva de vida daquela mulher era terrível. A perspectiva de vida dela era andar encurvada para sempre. Não ter uma noite de sono agradável. Não sentir o calor de um abraço. Olhar sempre para baixo. A perspectiva sempre para baixo. Sem sonhos. Sem esperança. E, portanto, cheia de tristeza. Não podia sentar-se como uma pessoa normal. E se você se sentiu ou se sente como ela, não se desespere. A sua história vai mudar porque Deus vai transformar a sua vida. Mas ao ouvir a voz de Jesus chamando-a, ainda que ela não pudesse olhar para ele, devido à coluna encurvada, aconteceram 3 coisas importantes. A primeira, alguém olhou para ela. Alguém olhou para ela e olhou por ela. A segunda coisa é que a voz que chamava aquela mulher naquela hora era diferente das outras. Ela era considerada como uma leprosa. As pessoas achavam, entendiam que ela tinha feito alguma coisa muito ruim, por isso ela estava pagando pelos seus pecados. Então, quando as pessoas se aproximavam dela, não era com compaixão, tentando ajudar de alguma forma, mas aquela voz naquele dia era diferente das vozes de todos os dias que ela estava acostumada a ouvir. Em terceiro lugar, essa voz não era a voz de hipocrisia, nem de religiosidade. Era a voz de autoridade, mas ao mesmo tempo era uma voz acolhedora. Jesus queria que essa mulher vivesse a dimensão do milagre, da alegria e da experiência profunda. Ainda que com dúvidas, imagine essa mulher atravessando aquele salão da sinagoga. Em meio às demais pessoas, andando com dificuldade, cheia de dores, de sofrimento, sentindo a rejeição, e como que em um último sopro de esperança, ela chega à presença de Jesus, porque ele mandou chamá-la. Então Jesus impõe as mãos sobre ela, toca naquela mulher. O toque de Jesus veio seguido de uma palavra profética: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Diz a Bíblia que instantaneamente ela ficou curada e que dava glórias a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou indignado. E ele usou como justificativa que Jesus devia guardar a lei, guardar o sábado. Quando na verdade o que estava acontecendo é que ele estava morrendo de inveja e de vergonha. Porque ele nunca foi capaz de trazer uma palavra de vida para aquela mulher. Ele nunca foi capaz de trazer uma palavra de
mulher. Ele, nenhum religioso, nunca tinha sido capaz de trazer uma palavra de cura para aquela mulher. Então chega Jesus e traz naquele momento, num dia de sábado, uma palavra que cura, que transforma e que muda a sorte daquela mulher para sempre. O chefe da sinagoga achava que para a mulher ser curada, ela tinha que continuar indo ali todas as semanas. Indo ali, certamente, essa mulher frequentava pelo menos há 18 anos aquela sinagoga e nunca recebeu o que ela esperava. A palavra desse homem, a palavra daquele chefe da sinagoga, ele congelava a vida, congelava a esperança, congelava a alegria daquela mulher. Para Jesus, ao contrário, a vida daquela mulher tinha o valor da vida de um filho tem para o pai. Porque ao dizer que ela era filha de Abraão, significava dizer que ela era filha de Deus. Para Jesus, a vida dessa mulher tinha o valor do sangue que logo em seguida ele derramaria por ela na cruz. Nós temos muito valor para Deus. Deus não nos criou para nós vivermos encurvados. Deus não nos criou para nós vivermos opressos pelo inimigo. Essa mulher é uma figura do plano que o inimigo tem para as nossas vidas. O plano dele é fazer com que os problemas da vida vão nos encurvando, que a nossa perspectiva seja apenas para baixo. Mas Jesus mostra nessa passagem que essa não é a perspectiva dele. Esse não é o plano dele. Jesus vem, cura no sábado, ou seja, querendo dizer que para ele não tem dia e não tem hora. Vai chegar um momento em que ele vai olhar para você com misericórdia e você não vai mais continuar com a perspectiva de vida que você tem hoje. Você tem muito valor para Deus. Após 18 anos, Jesus não curou somente o corpo daquela mulher, não curou somente a coluna daquela mulher, ele libertou aquela mulher do jugo do inimigo, libertou aquela mulher daquilo que o inimigo fez com que ela acreditasse a vida inteira. Você nunca vai ser curado. A sua vida vai continuar assim. Não é isso que o inimigo diz para você? Nunca vai melhorar. Você nunca vai sair dessa situação. A sua vida só vai piorar porque você está ficando velho. Isso nunca vai acontecer. Você não é nenhuma Cinderela. A sua vida não é um conto de fadas. Você não é nenhum príncipe, nenhuma princesa. A sua vida só vai piorar. Mas nessa passagem, Jesus nos ensina que tem um dia e a hora marcada para a nossa libertação. Jesus libertou essa mulher do inimigo e libertou essa mulher de si mesma. Porque no fundo ela acreditava, ela acabou acreditando em tudo o que o inimigo dizia para ela durante 18 anos. E ele devia dizer: você nunca vai ser curada, nunca vai mudar. O que você anda fazendo nessa sinagoga? Aliás, o inimigo não se importa. Ele não se importa que nós sejamos religiosos, ele até gosta. Mas ele se importa quando a gente crê que Jesus vai mudar. Jesus curou a vida espiritual daquela mulher. Agora ela voltava a acreditar que havia um Deus na sua vida. Curou a sua vida sentimental, porque agora ela podia se relacionar com a sua família, com a sociedade, sem qualquer tipo de trauma. Se você está de alguma forma com a sua vida torta, encurvada, seja ela física, emocional ou espiritual, ou todas de uma só vez, eu quero te dizer hoje que vai chegar a hora em que Deus vai te libertar de tudo isso. Amém. Deus vai fazer com que você tenha honra na sua vida. Você que não acredita mais que Deus vai fazer, Deus está falando é com você que não acredita mais que Deus vai fazer, não acredita mais que Deus vai chegar e vai transformar a sua vida completamente. Deus está dizendo para você hoje que está chegando o dia. Sabe o que o inimigo ele não gosta? Aí é que ele aperta mais o cerco. Ele sabe que está próximo o dia em que Deus vai fazer o milagre e vai erguer a sua cabeça. Aí é que ele redobra a carga de mentiras. Esse texto é rico,
porque ele nos revela a abrangência do ensino de Jesus. Ele revela a inconformidade de Jesus com aquela situação em que muitas vezes nós vivemos. Nos revela também a situação de muitas pessoas que frequentam cultos, muitos religiosos, que não estão sendo alcançados pela graça do Senhor, que não estão sendo restaurados e nem libertos. Muitos preferem se acomodar e acreditar naquilo que o inimigo diz, ao invés de abrir o seu coração e dar total liberdade para que o Espírito Santo se manifeste e opere naquilo que ele deseja realizar. Jesus manifestou 5 sinais para curar e libertar aquela mulher encurvada. Ela estava presa com os olhos no chão, impossibilitada de voltar os olhos para o alto. Foi então que Jesus, vendo aquele tormento, realizou a cura. O primeiro sinal, que as palavras de Jesus, ele demonstrou que as palavras de Jesus têm poder para curar. O texto começa dizendo que Jesus estava ensinando numa sinagoga. Ali encontrou uma mulher encurvada. Isso significa que ela já estava carregando aquele sofrimento há 18 anos. Será que, apesar de estarmos dentro da igreja, não estamos vivendo uma vida como daquela mulher? Quantos de nós não estamos levando uma vida infeliz, dominada pela dor, dominada pelo medo, pela insegurança, pelo sofrimento? Quanto de nós vive abatido, oprimido, curvado por algum tipo de enfermidade física, emocional ou espiritual? Quantos de nós permite que o diabo faça esse tipo de opressão em nossas vidas e nos deixe encurvados, de cabeça baixa, olhando para o chão? Você nunca vai melhorar, você nunca vai sair dessa vida, Deus nunca vai fazer isso na sua vida. Isso é mentira do inimigo, isso é mentira do diabo. Quantas vezes o diabo já disse isso para mim? Em situações muito difíceis. Isso nunca vai melhorar. Você nunca vai sair dessa situação. Quando acabar isso, você vai estar ainda pior. Quantas vezes? Mas é mentira, irmão. Amém. Em Lucas 13:12 diz assim: e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre. A palavra de Jesus foi de libertação. A cura foi instantânea. Jesus sabia que uma vida encurvada deixa o nosso olhar voltado para baixo, para nós mesmos, para os nossos problemas. Enquanto não formos curados, as nossas vidas sempre estarão escravizadas pelo medo. A maior escravidão que o diabo impõe sobre as nossas vidas é o medo. O medo das coisas não darem certo, o medo da nossa vida não mudar, o medo das coisas piorarem, o medo de perder aquilo que Deus nos deu. Aquele dia era um sábado, e desonrar o sábado era uma questão muito grave. Mas Jesus, Ele quer nos curar, não importa o dia da semana, não importa a circunstância, não importa a situação. Às vezes você olha para a sua vida, para as suas coisas e diz: não tem jeito. De onde Deus vai tirar? Não tem como, Deus não vai cumprir. Mas Ele está dizendo para você que Ele vai cumprir. Aquela mulher foi naquela sinagoga, como há 18 anos ela ia, 18 anos encurvada, 18 anos sofrendo, 18 anos olhando para baixo. Mas um dia ela foi ali e Jesus fez o que tinha que ser feito. Jesus libertou aquela mulher. O seu dia vai chegar também. Glória a Deus, aleluia. O segundo sinal é que Jesus nos mostra que todos os dias são especiais para Ele. A gente não precisa seguir essa coisa de que tem que ser uma segunda, tem que ser um domingo, tem que ser um dia que eu esteja vestido da forma tal, ou com a família reunida, tem que ser dentro da sinagoga, fora, tem que ser no lugar X, no lugar Y. Todos os dias para Deus são dias especiais. Amém. Jesus não hesitou em livrar aquela mulher
no sábado. As mulheres na sinagoga, irmãos, elas ocupavam os últimos lugares. Elas não adoravam juntamente com os homens. Havia uma cortina que separava as mulheres dos homens, assim como no Islã. Elas não ficam juntas com os homens. Mesmo assim, Jesus viu aquela mulher atrás daquela cortina. Glória a Deus. E liberou a palavra de autoridade contra o espírito de enfermidade que atormentava. Jesus está vendo você. Não importa onde você esteja, Jesus está vendo você. Você não precisa estar em evidência aos olhos dos homens. Ele está vendo você além da cortina. Ele está vendo você. Tem gente que diz, não, porque eu preciso ir no lugar tal para ser vista. Eu tenho que fazer não sei mais o que. Jesus está vendo você dentro do seu quarto. Jesus disse para quando a gente orar, a gente entrar no quarto, fechar a porta. Ele vê atrás das portas, ele vê atrás das cortinas, ele vê você no anonimato, ele vê você aonde quer que você esteja. Ele enxerga tudo, todo lugar é especial, todos os dias são especiais para Deus. Ele não vai esperar que você esteja na situação X, Y ou Z, vestida dessa de tal forma, no lugar X ou no lugar Y, para que ele faça. Ele vê atrás das cortinas. Quando ela se aproximou de Jesus, ele a tocou e a enfermidade foi embora. Quando Jesus comparece às nossas reuniões, verdadeiramente, os oprimidos são libertos, os doentes são curados, os caídos são levantados e restaurados. É totalmente impossível que aquele que comparece diante de Jesus, aquele que tem crido nas suas palavras, que eles não sejam libertos. Pode estar cheio de atadura maligna, pode estar cheio de enfermidade, pode estar sentado atrás do véu, atrás da coluna, não importa onde você esteja, Jesus vai enxergar você. Ele vai transformar a sua vida. Onde tem a presença de Jesus, tem cura, tem transformação. Não importa se você está no leito de hospital, se você está dentro de uma cadeia, não importa onde quer que você esteja, num lugar obscuro, Ele está vendo você, Ele vê você, Ele está dizendo que Ele viu aquela mulher atrás da cortina e mandou chamar. Não foi preciso abrir uma cortina. Ei, escuta, tem uma mulher assim, não. Ele viu a mulher atrás da cortina. Não era uma cortina transparente. Aquela cortina era exatamente para escondê-las ali atrás. Não era uma coisa, um voal levinho para ser visto, não. Era uma cortina pesada. Jesus é aquele que quando morreu, o véu foi rasgado de cima e baixo em dois, para que eu e você tivéssemos acesso direto a Ele. Amém. Jesus viu aquela mulher atrás da cortina. Amém. Ele está vendo você rir, você que ri para os outros, você que diz que está tudo bem, você que diz que na sua vida não, tudo bem, tudo na paz de Deus. Você que diz para os outros que está tudo bem, mas que dentro do seu coração está sangrando, Jesus está vendo atrás do seu sorriso. Amém. Jesus está vendo atrás de você, daquilo que você diz que está tudo bem. Ele está enxergando tudo. Você que vive dizendo para os outros que está tudo bem, e quando fecha a porta do seu quarto ou da sua casa, você sofre e chora. Ele está dizendo para você hoje, eu estou vendo. Eu estou vendo, eu não quero que isso continue assim. O terceiro sinal é que a cura é para todas as áreas das nossas vidas. Amém. Nós somos frutos de uma geração que foi abatida pelo pecado. A ignorância que imperava em gerações e gerações e até hoje, acabam nos roubando a compreensão de que alianças com o inimigo, por mais bobas que sejam, trazem maldições, e essas maldições ultrapassam gerações. Essas alianças geram ataduras que por sua vez desvirtuam toda a nossa existência
e produzem frustrações, produzem tristezas, enclausuram a nossa alma e nos afastam de Deus. E aí nós fazemos coisas porque todo mundo faz, quem que tem, todo mundo está fazendo, e colocamos mais uma atadura em nós. Para aquela mulher, todos aqueles anos de sofrimento, dor e humilhação terminaram. Ela viu o seu corpo voltar ao normal. Jesus é o dono do milagre e por isso ele tem poder de endireitar qualquer área da minha e da sua vida. Nós temos visto que o diabo usa algumas seitas, alguma televisão, alguma internet para nos manter ali sob opressão. Ele usou não somente o espírito maligno para possuir aquela mulher, mas também o chefe da sinagoga, para ir contra os propósitos de Jesus. Porque a intenção do diabo para a vida daquela mulher era que ela continuasse sem libertação. O quarto sinal é que a visão espiritual daquela mulher foi restaurada. Aquela mulher vivia oprimida e um espírito de enfermidade fazia com que ela andasse encurvada. Ela não podia olhar para cima. Ela só olhava para os pés. Ela não tinha perspectiva no futuro. Com a alma totalmente podada dos seus sonhos. Porque daquilo que ela mais almejava, o que ela mais almejava era poder se ver livre, andar ereta. E aquela mulher não sonhava mais. Sonhar como? 18 anos encurvada. Pensar em quê? A única coisa que ela pensava era: será que eu vou morrer assim, olhando para o chão, prostrada? Muitos anos pela enfermidade, ela era obrigada a viver encurvada, sem poder erguer-se. Preste atenção, porque esse é o plano do inimigo para as nossas vidas. Ele quer fazer com que as frustrações, os problemas, a esperança adiada façam com que a gente vá se curvando, e se curvando, e se curvando, e se curvando, e os anos passam. E ele diz para você: tá vendo, você já tem tantos anos e isso não aconteceu. E você vai se curvando, vai se curvando, vai se curvando. Mas Jesus trouxe você aqui hoje para dizer para você que não importa há quantos anos o diabo vem tentando curvar você, há quantos anos você tem se curvado pelo medo, pela insegurança, pelo medo que as coisas não aconteçam na sua vida. Jesus está dizendo para você hoje, que hoje ele olhou para você. O estado físico daquela mulher era a imagem do peso que ela carregava sobre si. Era a imagem da humilhação de ser considerada castigada por Deus. E tem gente aqui hoje que passou por certos problemas e acha que foi castigado por Deus. Mas ele está mandando dizer para você que não é nada disso, que isso é mentira do diabo. Diante da sua infeliz situação, aquela mulher também não podia ser útil aos seus familiares. É assim que o diabo faz. Ele encurva a gente. E a gente deixa de ser útil às nossas próprias vidas, aos nossos familiares e à obra dele. Por outro lado, o estado físico daquela mulher fazia com que ela se tornasse incapacitada de levantar os seus olhos para o alto. Esse é o plano do inimigo. Até que ponto ele conseguiu encurvar você? Até que ponto, aonde você está? Você só tem olhado para o chão sem esperança? Você tem conseguido erguer os seus olhos para o alto e ter certeza de que é de lá que vem o socorro? Ou você tem procurado socorro à sua volta, porque você já não consegue mais erguer os olhos para o alto? E o diabo trabalha na sua mente. Ele não vai te ouvir. Deus não vai fazer. Deus não vai realizar, a sua vida vai acabar assim. Amados, assim estão muitas pessoas dentro das nossas igrejas, prisioneiras de sonhos terrenos, levando a sua vida em depressão, em tristeza. E isso tudo faz com que as pessoas caminhem olhando para baixo.
e não conseguem ver que Jesus está perto para curá-las. Às vezes eu ouço pessoas que dizem: se até o ano que vem não acontecer nada, se até daqui a um ano não acontecer nada, Jesus está dizendo para você hoje: é no tempo dele. Amém. Ele não fez ainda, porque as coisas acontecem no tempo dele. Não pense que tem um véu entre você e ele, porque não tem. Quando ele morreu na cruz, esse véu foi rasgado. E é nessa passagem Jesus mostra que ele vê através do véu. Ninguém pode ser colocado entre você e ele. 3 coisas nos fazem andar encurvados. Eu já estou terminando: o pecado, a tristeza e o sofrimento. Estava falando em sinais. O 5º e último sinal, que eu não tinha falado ainda: a cura, a transformação da sua vida, ela envergonha o inimigo. E é por isso que Deus vai fazer. Às vezes você olha e diz: mas Deus está permitindo que eu ande envergonhado esse tempo todo. Não importa como as coisas começam, nem como elas vão pelo meio. Importa como elas terminam. E elas vão terminar com o inimigo da sua alma sendo envergonhado. Está lá em Apocalipse. Deus também quer envergonhar o inimigo da sua alma na sua vida e na minha vida. O 5º sinal e último é a cura que envergonha o nosso inimigo. Depois de Jesus impor as mãos sobre aquela mulher, ela esticou as costas e a sua estatura voltou ao normal. Aqueles homens chamados de religiosos, eles ficaram furiosos, mas de cabeça baixa de tanta vergonha. Eles puderam ver pela primeira vez, depois de 18 anos, a glória de Deus se manifestar diante dos seus olhos. Agora você imagina, aquela mulher entrava naquela sinagoga 18 anos, e eles deviam se cutucar e dizer um para o outro: olha lá, o que será que ela fez, hein? Que pecado horroroso aquela mulher fez para andar desse jeito? O que será que de tão... Ainda bem que eu sou temente a Deus. Ainda bem que eu sou uma bênção. Ainda bem que eu não falto aqui à sinagoga. Ainda bem que eu creio, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Quantas vezes eles devem ter dito uns para os outros: olha só, que horror. Olha só a degradação do ser humano. Que coisa horrível essa mulher deve ter feito. Na frente de todos os que estavam na sinagoga, Jesus curou aquela mulher que glorificou o nome de Deus. O seu grito de louvor reconhecia que a sua cura era obra divina. A sua libertação era a obra de Deus. A mulher que antes só conseguia olhar para o chão, agora podia enxergar a glória de Deus. Agora ela via face a face o dono do milagre. O mais interessante, irmãos, a primeira coisa que ela viu, a primeira pessoa que ela enxergou foi ele. Para de olhar para o chão. Olha para ele. Olha para ele. Ele é o que vai fazer na sua vida. Olha para ele. Foi a primeira pessoa que essa mulher viu. Ele mandou chamar e ela veio. Toda encurvada. E Jesus deu ordem para que ela se endireitasse. E a primeira face, que privilégio dessa mulher. A primeira face que ela viu foi a face do Salvador. Amém. Não há nada que honre mais o nome de Deus do que um coração cheio de gratidão e um espírito de adoração. Jesus deu àquela mulher humilde uma posição de honra diante dos altivos religiosos, quando ele curou aquela mulher da enfermidade. O versículo, capítulo 13, 17, diz que eles estavam envergonhados. As palavras e ações de Jesus reforçavam a verdade de maneira tão profunda
que até mesmo seus adversários tinham que reconhecer que Jesus estava certo. Esse é um tempo precioso, porque nós não queremos viver em liturgias mortas. Nós não queremos cultos mortos sem a presença de Deus. Ele tem comparecido em nosso meio de uma forma poderosa. Ele tem realizado tudo aquilo que lhe apraz. É tempo de cura, tempo de libertação, tempo de refrigério pela presença do Senhor. Você se sente encurvado? O que é que tem feito você andar encurvado de cabeça baixa? Você precisa de libertação em alguma área da sua vida? É algum sentimento que você carrega? Você nunca foi feliz? Você tem problemas de saúde, complexo de inferioridade? Sofreu ou vem sofrendo humilhação na sua vida? Você nunca prospera? Jesus está dizendo para você hoje que Ele chegou na sua vida. Ele está olhando para você. Ele quer tocar em você. O dia da sua libertação está muito mais próximo do que você imagina. Ele quer curar essa sua enfermidade. O plano do diabo é que todos nós andemos encurvados, de cabeça baixa. E é por isso que no início dessa mensagem nós lemos que a causa daquela mulher andar encurvada era um espírito imundo. É isso que o diabo quer. Que nós andemos encurvados, envergonhados, mas o plano de Deus para a nossa vida não é esse. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele quer curar a tua enfermidade e a minha enfermidade. Não importa se é no corpo ou na alma. Jesus vê o que acontece comigo e com você hoje. Amém? Jesus querido, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tua palavra. Obrigada por tão grande salvação, Senhor. Jesus, vem sobre nós nessa noite, Senhor. Vem, Senhor, glorifica o teu nome. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos porque sabemos que tu és bom, Pai. Em nome de Jesus.